Fala pessoal, tudo bem? A gente vai aprender como fazer um indicador com barras, isto é, o histograma. Vai ficar um indicador parecido com o indicador de volume. Antes, a gente precisa finalizar esse indicador, porque aqui a gente vai conseguir criar um indicador que seja sobre o preço. O indicador de volume, ou na verdade de histograma, que é muito utilizado para gráfico de volume, algum outro tipo de cálculo, ele fica abaixo dos preços. Então a gente não consegue ter esses dois de perfil de indicador no mesmo código. Ou eu vou criar um indicador só sobre os preços, ou eu vou criar um indicador abaixo dos preços. Para a gente não perder muito tempo, que esse é o nosso assunto aqui da nossa aula, né? Eu já criei aqui um outro indicador, que é esse indicador nosso do curso aqui. A diferença é que ele está aprimorado, ou seja, fiz algumas melhorias, deixei mais intuitivo, tá? E vou explicar para vocês quais foram as alterações aqui. Então, primeiramente, eu vou aqui, ó, janela, lado a lado verticalmente. Aqui, ó, do lado de esquerdo está o indicador finalizado. E do lado direito, aqui, está o indicador do curso, que é o que a gente tem aprendido até agora. Então, comparando aqui, qual que foi a primeira alteração? Eu defini aqui, ó, quem são os buffers e os plots. Eu alterei, ó, vamos fazer passo a passo aqui para a gente economizar nosso tempo. Buffer continua 6, porque eu tenho 6 buffers. Indicator plot 5. Por que tem 5 aqui? Ó? Esse buffer 6, ele só tem para poder armazenar o valor do RSI, que lá para frente no código a gente converte nas regiões de sobre venda e de sobre compra. Só que não tem nenhuma utilidade eu ter esse buffer na janela de dados, até porque também não estou desenhando nenhum indicador para ele. Eu só quero usar isto para obter o valor do RSI e converter nesses outros dois buffers. Esses buffers vão ser atualizados. Então aqui eu já economizo também processamento. Tá? Com 5 eu retiro a necessidade do código apresentar esse buffer aqui. Beleza? Próxima alteração, eu coloquei plot high-low, porque esse buffer 1 é o buffer que está armazenando o valor da máxima ou da abertura, de acordo com a opção aqui do usuário. Se a gente descer no nosso código aqui, ó, e for nas plotagens, ó, if, se a aplicação do preço for igual a high, o buffer 1 vai receber a máxima, do contrário, ele vai receber a abertura. E quem que é o buffer 1? É esse cara aqui, ó. Por isso, eu defini high ou open, então vai ser um ou outro. Aí o nome do buffer eu também deixei igual, né, as opções que tem para ficar mais intuitivo. O segundo plot eu alterei, também renomei aqui, ó, direitinho para caso alguém for mexer no código, vocês futuramente também não se esqueçam. Já está bem claro aqui para a pessoa conseguir entender. Vou copiar a mesma lógica, tá? Então, se você não utilizou aqui na máxima, vai ser na abertura ou fechamento. Então, o buffer 2 ele serve para armazenar a mínima e os fechamentos. O buffer 3 é o buffer da média móvel, esse aqui, ó. Então, eu plotei e só substituir, beleza? Buffer 4 e buffer 5 são os buffers e o último valor aqui do RSI. Então, esse buffer vai armazenar os preços na região de sobrevenda e esse buffer vai armazenar os preços na região de sobrecompra. E o último buffer, ele só vai servir para a base de cálculo do RSI, para a gente obter o valor do RSI. Como já expliquei. Beleza? Nos inputs, o que eu fiz aqui de diferente? Eu dei uma alinhada, né? Ficou uma estética melhor, está bem alinhado os comentários aqui. Não teve nenhuma alteração, tá? Então só vou copiar e colar. Isso aqui deixa você mais profissional, ó. É bem diferente desses dados espalhados aqui. Posso apagar isso aqui no input. Isso, pessoal, vocês podem ir digitando, tá? Aqui eu estou copiando de um código para outro. Como é que você vai fazer? Você vai fazer na mão. Porque aí você tem que aprender, né? A melhor forma é botar a mão na massa.
Você utiliza esse canto esquerdo aqui para poder ir alterando. Então, onde tem indicador buffer 6, tu vai no teu código e altera. Onde eu alterei aqui, tu alterando, tu vai alterando igual, é só copiar e colar. E também eu vou deixar esse código pronto lá no final do curso, né? Mas o ideal é que você faça isso manualmente, dá trabalho sim, mas essa é a vida do programador, dá para você cada vez mais ir masterizando o conhecimento. Então, próxima alteração foi aqui na parte dos renders. Então, a gente estava render MA, então separei esse espaço para colocar os renders. Só que agora a gente tem mais de 2 indicadores, então tem por que eu deixar aqui escrito render MA, colocar render indicadores. Caso futuramente vocês adicionem novos indicadores para fazer alguma outra análise desse indicador, vocês vão acrescentando aqui. Os buffers, eu dei nome para cada buffer. De princípio, a gente fez o quê? O buffer 1, buffer 2, buffer 3, 4, 5, né, para poder aprender. Agora a gente está dando nome. Então eu renomei da seguinte forma: o buffer 1, para ficar intuitivo, é o buffer da máxima e da abertura, o 2 da mínima e do fechamento, o 3 do valor da média móvel, o 4 o valor de sobrevenda, o 5 o valor de sobrecompra e o 6 o valor do RSI. Então vocês alteram aqui, ó, vocês vão digitar, né, escrever. Eu estou copiando porque eu já fiz aqui para a gente ganhar um tempo. No init, qual que foram os ajustes aqui, ó? Eu troquei buffer a buffer, então se o buffer 1 eu mudei aqui, ó, agora é high low, tem que mudar. Onde tem toda essa informação aqui, ó, eu posso simplesmente copiar, dar o Ctrl F aqui, ó, na parte aqui de baixo, substituir por, dar o Ctrl V, substituir tudo. Então, de uma única vez, eu já alterei todo o código. O buffer 2, que é esse aqui, eu faço o mesmo. O buffer da média móvel, faço o mesmo. Sobrevenda do RSI, faço o mesmo. Sobrecompra do RSI, mesma coisa. E valor do RSI. Beleza? Na parte de renda dos indicadores, aqui não houve nenhuma alteração, já está completo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Até esqueci de alterar aqui, colocar render indicadores. Isso aqui é o comentário, tá, gente? Isso não vai alterar em nada no código, mas vai te deixar profissional, porque você vai estar sendo objetivo e claro no seu código. Então, aqui fica a área dos handles dos indicadores, beleza? Plotagem. O que eu fiz aqui? Se você apertar o F1 sobre essa função, ó, toda função que retornar true ou false, a gente tem que testar. Para quê? Para saber se foi obtido com sucesso ou não, aquela informação, né? Se está funcionando ou não. Com essa checagem aqui, ó, if, abre parênteses, sinal de exclamação, a nossa função que já tinha desenhado aqui, abre colchetes e printa se tiver um erro, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Tu dá um espaço aqui, ó, vou botar, ó, if, abre parênteses, sinal de exclamação. Está dizendo aqui, ó, se esta função retornar falso, que é o caso de erro, essa exclamação fala isso, ó, se essa função retornar falso, não for verdadeiro, essa exclamação quer dizer isso, não for verdadeiro, a gente vai printar esse erro, que não foi possível plotar a nossa seta aqui. E também, aqui eu vou até acrescentar, ó, a gente vai dar um retorno de falha, ou seja, nem vai iniciar o indicador. Init failed, ok? A mesma coisa aqui por restante, ó, eu vou aproveitar essa estrutura aqui, ó, eu vou copiar, vocês façam, como eu dei o exemplo aqui, ó, 1 a 1. Deixa eu colar. E vou retornar aqui, ó, return init failed. Ou seja, se daqui der erro, também eu nem quero inicializar o indicador, porque deu problema. Então, eu não quero ficar rodando com um indicador problemático que ainda não falha para mim.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado que eu não tinha feito. Por isso que é bom a gente revisar, olhar nosso trabalho. E com o tempo a gente vai adotando princípios de qualidade dentro do nosso desenvolvimento. Tá? Na parte de on-calculate, vou vir aqui até a primeira plotagem, para a gente ficar linha a linha aqui, primeira plotagem. Tá? O que eu fiz? Ó? Eu criei uma variável, ó, rates, que é para armazenar o valor do rates total e tirar o rates total diretamente das funções. Ó. Então, agora eu vou ter uma variável que já vai receber de antemão o valor do rates total e assim que ela recebe, ela já vai substituir, dando uma performance melhor para o nosso código. Então, eu vou digitar aqui junto com vocês, ó, rates igual rates total. Tá? Então, assim que o indicador calcular, ele vai armazenar o rates total, essa informação, na nossa variável rates, e a nossa variável rates que vai abastecer toda a nossa lógica aqui embaixo. Então, com Ctrl F, a gente vai localizar o rates total e vai substituir pela nossa variável que a gente criou aqui. Ó. Substituir, sim, 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 até aqui. Ó. Beleza? Na segunda plotagem, a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente já chega lá, tá? Próxima alteração. A gente aqui não tinha alimentado o valor do buffer da média móvel, porque a gente aprendeu só a importar o indicador para dentro do indicador. A gente não tinha o objetivo de gerar um valor do buffer para a média móvel. Agora a gente vai fazer isso, que é o mesmo procedimento aí do RSI. Eu vou retirar a obtenção do buffer aqui, ó, esse cálculo, vou colocar em cima do for. Aqui, ó, no cálculo da média, eu vou colocar ó, o buffer da média e é igual o buffer da média, é igual a ele mesmo. Tá? Então, no nosso cálculo aqui, ó, nossa base, esse buffer vai retornar um valor atual e vai preencher com ele mesmo. Tá? Eu não vou precisar criar toda essa estrutura que eu fiz aqui com RSI. Por que a gente fez essa estrutura? Para converter o valor do RSI que não vem em preço, vem um índice para preço. No caso da média móvel, ele já retorna um preço. Então, eu não preciso criar aquela estrutura. É só eu usar a inteligência, né, e otimizar aqui. Ó. Vou colocar dois tracinhos de comentário para separar uma fase da outra. Beleza? Aqui, foi isso. Agora, na segunda plotagem, a gente vai fazer o mesmo procedimento que fez. Vai ser int rates 2. Vai ser igual a esse aqui, ó, rates menos 1. Ctrl C, vou selecionar o rates menos 1, localizar, substituir por rates 2. Eu vou fazer 1 a 1 para olhar onde ele está alterando, tá? Ver se não está substituindo alguma outra informação importante. Então, nessa parte do código onde envolve a lógica, é bom a gente olhar com calma e ter a certeza que está fazendo certo para depois não ter retrabalho. Okay? Então, beleza. Vamos novamente mover o cálculo da média para cima e aplicar a nossa lógica aqui. Ó. O buffer da média vai ser o rates 2. Copiar, eu vou aproveitar e colar com ele mesmo. E é isso. Assim a gente vai transformar o nosso código em um código mais profissional e também vai otimizar muito aí a questão do processamento, cálculo. Vai deixar ele com outro aspecto aqui. Ó. Então, já organizei, como a gente já sabe, Ctrl A mais o sinal de Ctrl e menor. Aqui já tem as verificações de erro, o meu looping para poder pegar as informações. Aqui, ó, esse final do else, vale até a pena fazer um comentário aqui, ó, final
else segunda plotagem. Dá para a gente, na hora de programar, no momento que a gente for querer ser o nosso código, para a gente não acabar utilizando esses colchetes aqui e ficar preso no erro. E beleza? Vou compilar. Sem nenhum erro, sem nenhum aviso. Vou testar aqui o nosso indicador. Ó, funcionando direitinho. Não teve nenhum erro, nenhum aviso aqui, ó. Deixa eu fechar essa estrutura aqui, ó. Note que agora na janela de dados, que é o Ctrl D de novo, está mais intuitivo, está explícito para o usuário, ó, que é o high open, depende da opção que ele escolher, é esse valor, low close, valor da média móvel, ó, tá aqui, ó, valor da média móvel, sobrevenda RSI, ó, vou passar meu mouse sobre uma setinha, não, desculpa, aqui é sobre compra, tá? Sobrevenda é embaixo, sobrevenda, passa o mouse na setinha, ó, tem o valor lá, tá armazenado, na sobrecompra a mesma coisa, aqui só deu um espacinho, então vamos corrigir esse espaço aqui, ó, só vir aqui fazer isso, para te deixar um padrão, né? Ó, sobrevenda, então, sobrecompra, pronto. Agora já terminamos, o valor do RSI a gente não utiliza para nada, então não tem por que eu ter aqui, também ficar adicionando mais cálculo aí, dar mais peso ao indicador. Essa aula, pessoal, acabou estendendo bastante, né? Eu substituí e corrigi, ainda levou bastante tempo, então para não ficar muito longo, no próximo vídeo eu entro já falando do indicador histograma. Tá? Então um abraço e até a próxima aula.